terapia. Calcinha terapia. Calcinha terapia. Oi, gente! Fala, galera! Eu sou a Laís Reis. E eu sou a Márcia Chico. E nós estamos aqui gravando mais um podcast pra vocês. Que delícia lá te encontrar. Como é que você sempre tá? um Tá tudo prazer, bem? amiga. E você? Também. Tô ótima, graças a Deus. E hoje aqui a gente estava conversando, né? Lá, vamos contar. Sim, hoje embora exista um delay aqui no nosso podcast, mas hoje é o Valentine's Day. E nós resolvemos contar um pouquinho sobre a nossa história de amor. Tem gente que acha que nós nos conhecemos desde muito tempo, né? E aí, nossa história é recente, não é tão longa assim, mas é uma história de amor. É recente até a página 2, amiga. Tem sido um amor assim tão gostoso que a gente já não tem noção de tempo. Verdade. Você sabe que vira e mexe nos trabalhos de parto, elas me perguntam: como você conheceu a Márcia? Onde foi esse encontro? Foi no Elas hospital? imaginam, né? Aconteceu um parto no meio do shopping, na Não rua, foi, na chuva, na não fazenda. foi, não. Na verdade, eu vou até contar um pouquinho aqui, né, de como eu conheci a Laís. Calma aí. Antes da gente contar como nós nos conhecemos e nos encontramos aqui nesse caminho da humanização, me conta um pouquinho sobre a sua história. Como você chegou aqui, amiga? Vamos lá. Bom, eu tenho 27 anos de formada, estou indo para o 28º, bastante tempo, passa super rápido, muito rápido. Sim. E eu venho de uma formação cesarista, na verdade, né? Eu fiz faculdade, me formei em 94, faculdade na PUC Sorocaba, e eu fui fazer a residência na casa maternal, que é a Leonor Mendes de Barros, que é um lugar que tem muito movimento, já tinha volume bastante de parto muito parto, alto, né? um volume de parto muito alto. Mas eu venho de uma geração lá, onde não se falava muito em humanização, não se falava muito no conceito humanista. Eu detesto, eu já falei aqui que eu detesto essa palavra humanização, porque, né? Todo parto deveria ser humanizado. né? Lembra como tratamento, né? Mas eu gosto muito da visão humanista, né? De olhar o paciente por trás de tudo aquilo que ele traz. O problema é que, assim, nós que viemos, assim, igual eu que viemos de uma formação mais básica, né? A gente vê que o médico, ele se sente numa posição superior e uma posição mais, como eu posso dizer, uma posição mais de ação, uma posição mais intervencionista, porque né? a gente aprende muita técnica, né? Uhum. Médico tem uma formação, médico tradicional, ele tem uma formação de quê? O que a gente aprende na faculdade? Então você vai lá, estuda o corpo humano, estuda as patologias e você aprende o quê? Medicar o problema. Então, tá com gripe, o que se faz para uma gripe? O que a gente pede de exame, o que a gente trata. Então, a gente esquece que por trás daquela queixa tem um paciente, né? Uhum. Então, a gente, por essa formação, Então, quando eu falo em visão humanista, é isso. Olhar para aquele paciente e ver que por trás dele tem muitos conceitos, tem muitas questões que não são comuns a todas e que a gente tem que individualizar. Então, mas antes, né, naquela geração, a gente não tinha muito essa visão, era uma visão muito técnica, né? Os médicos de antigamente, quando a gente pega os médicos mais antigos, eu sei que minha mãe, por exemplo, quando ela fala do médico que fez o parto dela, ela endeusa, assim, né? Uhum. Nossa, ele era médico. Eu lembro que ela falava que ele fazia de tudo, sabe? Apendicite, parto. Então, para ela, aquilo era o Deus, né? Sensacional. Então, vem de uma outra, de uma visão, assim, onde o médico estava lá em cima, era endeusado, e o paciente admirava isso. Sim. Então, o médico sai de uma cultura onde ele resolve questões. Então, ele precisa medicar, ele precisa fazer alguma coisa. Precisa agir, né? Precisa agir, ele não consegue assistir, né? Uhum. E quando a gente fala em visão humanista, muitas vezes a gente assiste, então a gente não age. Então, tem que trabalhar tudo isso. Então, uma coisa que vai acontecendo
que vai mudando aos poucos isso. Principalmente um cenário como parto, né, amigo? Onde a gente assiste a fisiologia do corpo da paciente. Do corpo da né? paciente. Então, eu vim dessa época e foi ali. Olha que eu fiz bastante plantão, viu? Eu tenho uma visão assim, eu nunca gostei de trabalhar em hospital privado, como plantonista, assim, né? Hoje a gente trabalha, mas a gente é autônomo. Aham. Então, nem como plantonista, eu não consegui, porque eu sempre achei que a gente tinha que ter liberdade de expressão, poder fazer procedimento correto. Então, eu sempre trabalhei no hospital público, onde tinha movimento muito grande. E movimento de parto normal, porque nem que você queira fazer cesárea, o volume que Não tem recurso, não né? tem, não tem recurso condições, e não né? tem condições ali com ah, aquele movimento. porque assim, só aquelas que ficam esperando já nasce parto normal, porque Aham. não dá tempo, né, de você fazer a Sim. cesariana. Então eu peguei toda essa visão, essa troca, essa mudança. Também tiveram vários movimentos, né? E eu fui acompanhando tudo isso. Então eu venho dessa época e de um tempo para cá eu tive vários, né, mentores que eu falo, né, pessoas que eu admiro até hoje, que eu fui conhecendo e fui me apaixonando. Então, minha visão, todo mundo me pergunta, mas espera aí, Márcia, você não, lá atrás, você não era assim. Então, não era mesmo. Sim. Isso foi uma coisa que a gente foi se apaixonando, Já dizia o Cazuza conhecendo. que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, É né? verdade. Mas é que assim, eu sou muito aberta para aprender, sabe lá? Você que me conhece sabe Aham. disso, né? Eu acho que a gente E tem. empenhada A em gente tem estudar, que. né? Eu amo estudar, adoro as madrugadas, né? É que agora a gente vai ficando mais velha, a gente não vai aguentando também. Gente, eu preciso fazer um adendo pra vocês, porque às vezes eu recebo mensagem da Márcia às 2 da manhã. Eu sou Amiga, muito da você já ouviu madrugada. falar sobre isso? E meu marido acorda, olha pra mim e fala: É a Márcia Quem- mesmo? Quem tá te escrevendo essa hora, né? Naquele momento super encafifado. Eu Meu falo, marido fala mas mesmo. é a Márcia Chico que tá mandando Meu marido, mas mensagem. essa hora, sábado à noite. Não, ele volta a dormir É. às 4 da manhã, ele acorda e fala pra mim: com quem você tá falando? Ainda estou com a Márcia. Eu gosto muito de estudar. E na madrugada ela sempre foi minha paixão. Eu sou uma pessoa muito aberta à crítica, a conhecimento. Eu acho que e isso não só na vida profissional, como na vida pessoal. Eu acho que ignorante é aquele que não se abre, que não se permite corrigir e crescer e evoluir, Sim, né? sim. As coisas são mutantes. A verdade de hoje não vai ser a E verdade de amanhã. principalmente nessa área da saúde, né, Na amiga? saúde. Tem sempre estudos novos surgindo, outras evidências, e a gente vai estudando e seguindo, Eu falo que a né? medicina é uma ciência de verdades transitórias, entendeu? Aham. O que é verdade hoje, amanhã pode ser totalmente diferente. Sim. E não é vergonhoso você assumir isso. O essa vergonhoso mudança. é você tem- não aceitar a mudança, não né? aceitar e não reconhecer que você está errado, né? Aham. Isso vale para todos. Então foi assim que eu fui entrando e fui conhecendo um pouco da humanização, quando eu comecei a me permitir a entender, né? Porque eu falava assim, mas espera aí. Por que a cesárea é tão errada? Por que ela é tão errada? Por que a gente não nasce do mesmo jeito? Eu comecei a me questionar, tirei aquela visão técnica de, né? Aham. É assim, é o assado. Então tá, 2 horas de trabalho de parto, não evoluiu, então é cesariana porque não está evoluindo 1 por hora, sabe? Aham. Eu comecei a falar, não, tem alguma coisa de errado aqui. E eu comecei a estudar mais, fui fazendo cada vez mais, isso na minha vida particular, no meu consultório privado, e aí fui me apaixonando, né? Quando você recebe ali a ocitocina, eu falo que você fica viciado, né? Isso Sim, deixa a gente viciado, sim. né? Então, cada parto, uma paixão diferente, uma situação. É inacreditável, as pessoas podem até não acreditar, gente, mas assim, cada parto é diferente um do outro. É Eu verdade. falo, a gente é assim, não dá pra gente imaginar e saber o que vai acontecer. Tem pessoas que falam, mas será que vai demorar muito meu parto? Mesmo durante o trabalho de parto, né? Aham. Será que vai nascer daqui 5 horas? Eu sempre falo, pode nascer daqui 30 minutos ou durar 12 horas. Sim. É uma coisa que a gente não tem como saber. Então, isso é apaixonante, né? Como cada vez Não, uma você vivência sabe, nova. Esse final de semana eu tava fazendo uma analogia básica, assim, do meu dia a dia, né? Porque, além de doula, eu também atuo como consultora de amamentação. Justamente porque eu sofri ver aquelas mulheres no período de pós-parto falar que eu não podia fazer mais nada por elas, né?
E eu tava conversando com a minha mãe nesse sábado e eu falei pra ela, não deixe o meu marido descobrir que existem outros caminhos que talvez possam ser mais rentáveis. Porque eu sou apaixonada por parto. Porque assim, parto normal, eu sempre falo, não dá para você pensar em dinheiro, né? Sim, É uma a coisa paixão. porque pode até vir o retorno financeiro, mas para você persistir, para você perseverar, você precisa ter paixão. Sim. E é isso que move, Então, voltando ao assunto, né, de como a gente se conheceu, eu comecei cada vez mais a entrar nesse movimento da humanização, conhecer pessoas maravilhosas, né? Eu tive aula na minha residência com o Dr. Jorge Kuhn, que todo mundo conhece, é um querido, eu sou apaixonada Uma por das ele. referências. Uma das nossas hoje. referências, né, da humanização. Então, eu já tinha aquele pezinho ali. Então, tiveram pessoas muito importantes nesse processo, isso sim. Pessoas que chegaram, né, pega na mão, isso é muito importante, né? Quando você quer e alguém para te puxar para isso. Eu tenho pessoas que eu guardo muito no coração, qualquer dia eu falo delas especificamente. Tem muitas, eu tenho até medo de falar, esquecer de alguma. O Dr. Jorge Kuhn é uma dessas pessoas, Ana Cris Duarte, todo mundo sabe, todo podcast eu acabo falando Ana Cris, dela. vamos fazer um trisal, amiga. Eu vou até Senta falar aqui. para ela. Eu vou até mandar uma mensagem para ela, falar assim, Ana, é o seguinte, a gente está falando muito de você, viu? Não, É uma gente, paixão aqui uma paixão que tem. secreta. Secreta não, que a gente já tá declarando, Ana. E aí, cada Vem vez cá. mais eu fui estudando, eu fui me apaixonando, fazendo, e aí cada parto diferente, cada vivência, né? Frustrações, porque às vezes você quer fazer diferente, nem sempre dá certo, mas o certo nem sempre é aquilo que a gente espera, né? Então, o certo é todo mundo tá bem, isso é uma verdade. E aí foi indo, mas eu senti uma falta de uma equipe. Foi isso que pegou, né? Quando eu comecei a cada vez mais fazer parto normal, aderir ao movimento da humanização. Entrar nesse movimento sozinha é muito difícil, né? Muito difícil. Eu acho que eu persisti bastante, porque eu fiquei um bom tempo sozinha. Até que eu tive um parto, que eu lembro muito bem, com uma doula, que estava ela estava montando em Alphaville, a gente da região de Alphaville e Barueri. Então, ela estava montando era uma espécie de um espaço onde tinha algumas coisas. Uma delas era ela mesma, que era a doula, e ela era professora de yoga. E ela já estava um pouquinho mais tempo na humanização. Foi quando eu conheci a Cássia Toso, um beijo para ela, e uma querida. Eu fui fazer um parto com ela, fui apresentada pela paciente. E ali foi onde acho que pegou, porque com esse espaço da Cássia em Alphaville, eu comecei a ter uma oportunidade de conhecer o que é trabalhar com mais pessoas que não só eu. E isso foi bom, porque eu comecei a conhecer outras pessoas e entender que quando a gente anda em grupo, em bando, que eu chamo, né? É muito melhor a gente andar em bando, eu falo que é mais suave. E ali foi conhecendo outros serviços, fui conhecendo o que é essa equipe, como funciona, e comecei a sentir falta, porque a Cássia tinha um espaço dela, mas ainda faltava um espaço maior. Eu sentia falta de um espaço para mim, né? Para a gente poder ter as nossas rodas de gestante, porque uma coisa vai puxando a outra. A gente não consegue, eu sempre falo para as pacientes hoje, o parto, ele se conquista. Então, a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que buscar, né? Buscar. Não é uma coisa... Pode acontecer? Pode, mas não é a regra. Não é um fato... Eu contratei uma equipe e eu vou conseguir porque eu comprei o serviço. Não é. E você precisa possibilitar algumas informações. A roda de gestante é uma delas, onde a gente traz mais informações, onde as pessoas aprendem e onde consegue cada vez mais estar convicta daquilo que elas querem. Então, eu senti a falta disso. E aí eu comecei a buscar, a Cássia Toso me apresentou uma obstetriz, uma enfermeira para trabalhar junto, porque começou a aumentar o movimento, trabalhar sem enfermeira é uma coisa extremamente difícil, a gente precisa de um braço, sempre falo, né? A doula, tudo bem, é da paciente mesmo, é por afinidade, isso. Mas ela não faz a parte técnica, Mas ela não faz a parte técnica, então eu sempre falo para o paciente, é aquele braço direito, onde vai, tecnicamente,
paciente ser uma pessoa de confiança Sim, sua, é aquela né? que Que chega você primeiro, antes do médico, chega primeiro né? antes da gente, consegue, porque a gente se equipara. Eu sempre falo que parteira, né? A gente está nivelado com parteira. A diferença é que em procedimentos cirúrgicos, o médico sabe fazer. Mas Aham. para parto, a gente, tecnicamente, o que o médico pode fazer é o que a parteira sabe fazer. Também tá habilitada para Ela está fazer. habilitada, tanto que eu Pré-natal falo, de risco habitual, parto de risco habitual, parto né? de risco habitual é onde ela vai. Então, assim, a parte técnica, né, está bem compatível com o médico. Então, a gente precisa confiar e estar ao lado. Então, Aham. foi quando eu conheci a Isadora, né, que trabalhou um tempão com a gente até agora, Aham. recente. E a Isa veio trazer um pouco de paz. A Isa, quem conheceu, a Isa eu amo de paixão também. Ela tem uma mansidão, né? A gente Sim, fala que foi. maravilhosa. A gente fala que foi a. Tem gente que fala assim, nossa, é a água e o vinho, né? A Márcia. Aham. Eu ouvi muito dia, sabia? As pacientes me conheciam e sabe dessa coisa, né? A Márcia é bem ansiosa, fala um monte de coisa, assim. E a Isadora era calma, serena. Então, todo mundo, quando ia conhecer a Isadora, esperava uma Outra parecida pessoa, né? comigo, né? Assim, tipo aquele estilo. Aí, quando eu conheci a Isadora, teve uma paciente que voltou e falou assim: nossa, que delícia ouvi-la, né? Dá vontade de dormir. Ela falou, Aham. quando ela termina de falar, parece diferente de você que acorda a gente, né? Então, É, tem que ter esse equilíbrio ali. mas foi ótimo, porque é um equilíbrio, trabalhar assim é muito bom. Então, é isso que eu Aham. falo. Trabalhar em equipe são mãos que vão se unindo, né? E é muito melhor, é muito mais fácil um equilíbrio o outro, porque tem pontos fortes. Todo mundo, ninguém é Sim. perfeito, né? Então, Aham. tem pontos que são fortes em um, mas são fracos em outro, e um vai equilibrando o outro. E foi Sim. assim que a Isa entrou para a equipe, e a gente foi montando uma equipe, era eu, ela, e a gente conhecia pontualmente algumas pessoas de fora. Mas a Aham. gente sentia a falta dessa união, de trazer mais pessoas para trabalhar junto e ter aquele espaço onde todo mundo trabalhasse voltado para a humanização. Sim, com Porque uma na mesma região, visão, porque né? na região a gente tem vários em São Paulo, mas na região oeste não tinha, né? Aham. Então a gente começou a sentir falta, porque esse perfil de paciente também exige isso. E aí foi quando a gente começou a ter a ideia. Eu surtei um dia, falei, quer saber? Agora que a gente começou a usar alguns espaços emprestados, né? Mas começou a faltava, Não, e é porque aquela dificuldade da dinâmica também, né? Ah, olha, uma paciente com diabetes gestacional, vou te encaminhar para uma Nutri. Aí aquela Nutri é em outro espaço, tem outra agenda, você não consegue conciliar. Olha, precisa fazer fisioterapia. Vai para exatamente. outro lugar, não Então, consegue isso se conciliar aquela perde, né? Porque às agenda. vezes tem que ficar procurando, aí tem gente que faz domicílio, aí tem paciente que não dá para domicílio. Começava a se perder por aí. Aham, Porque as coisas, eu sempre falo, tem coisas que dá para fazer pela metade. aham. Não dá. Então, uma coisa Meia puxa a outra. fisioterapia, Não dá né? pra fazer. Vou fazer isso, mas não faço isso. Tem coisas que exigem outras, entendeu? E na humanização é assim, né? A gente precisa de um que vai precisar de outro, que vai precisar de E outro. todo mundo falando a mesma Todo linguagem, mundo faz a né, mesma Márcia? linguagem. Tava bem difícil de trabalhar. Aí teve um dia que eu me irritei e falei, quer saber de uma coisa? Olha, falei para a Isadora, a gente vai ter nosso espaço. Eu sempre falava, olha, a gente vai ter nosso espaço. Aí, né, não aparecia, não tinha, né, porque exigia uma boa mudança, uma Aham. boa, né, espaço, tudo para montar. Mas aí a gente foi se unindo e falei, quer saber de uma coisa? Vai ser. Aí peguei e comecei. Eu sou muito assim também, quando eu falo agora vai, vai. Posso demorar para decidir, mas na hora que eu decido, eu Aham. falo agora vai. E aí a gente resolveu procurar um espaço. Quando a gente resolveu procurar um espaço, precisava de alguns outros profissionais também para somar nesse espaço. Aham. Foi aí uma foi conhecer, aí é sempre assim, indicação, né? Até hoje eu uso muita indicação. Então eu conheço uma professora de yoga. Eu conheço não sei o quê. Então vamos, né? A fisioterapia a gente sempre teve, a gente já tinha aquelas pessoas que Mas assim, trabalhavam me fala uma juntas. coisa, esse espaço foi uma idealização sua ou foi uma idealização conjunta? Na verdade, acho que foi uma idealização conjunta. Eu acho que teve a participação de várias pessoas, mas no Aham. fundo era uma coisa que eu sentia falta. Era seu. Eu Era o seu sentia projeto. falta para concluir o que eu tinha me proposto a fazer. Aham.
porque assim, eu estava fazendo pela metade, é isso que eu estou Sei. falando, Aham. porque me faltava coisas para eu fazer bem o meu trabalho. Aham. Então a idealização veio nesse sentido de falar assim, não, eu preciso fazer, porque eu não estou conseguindo trabalhar. Porque eu Aham. mandava, por exemplo, fisioterapeuta pélvica. A gente até indica tudo, mas o paciente às vezes se perdia, porque ele procurava, aí não encontrava, tinha aquela dificuldade de acesso. E o que me faltava bastante era trabalhar com retorno, com feedback Aham. também. Porque você manda para um fisioterapeuta. É importante você ouvir desse fisioterapeuta o que está acontecendo com aquela Sim, paciente. sim. Então, não é só ter a fisioterapia, mas é esse retorno, é esse feedback, é esse trabalho em equipe, onde porque nem tudo dá para o fisioterapeuta fazer. Às vezes ele vai precisar Aham. do osteopata, por exemplo, vai precisar Sim. de outra fisioterapia, vai precisar de acupuntura para melhorar aquele caso. Então, isso é trabalhar em conjunto, daquela coisa de passeio, de atendimento mesmo, né? Multidisciplinar e interdisciplinar, Aham. que é onde as pessoas se comunicam, né? Sim, sim. Faltava essa comunicação. Então eu comecei a sentir, eu acho que essa carência, todo mundo queria, a Isa queria, todo mundo queria, mas eu comecei a achar que eu não estava Que fazendo o seu direito, trabalho estava não prejudicado. estava conseguindo fazer, eu queria fazer melhor, eu Aham. queria fazer melhor. Se tivesse um espaço na região que tivesse todo esse serviço, com certeza eu encaminharia, porque o que me importava era O resultado final. o resultado final. Mas eu não tinha, né? Porque ficar muito longe, os espaços são em São Paulo, Vila Mariana, né? Acho que mais perto deve ser em Pinheiros. Então, e não era isso que a paciente esperava, né? Aham. Ela quer uma coisa mais assim intimista, ela quer aquele contato com as pessoas, aquela Aham. equipe. Então isso me fazia falta. E foi a hora que eu falei, não, eu não dá para parar na metade do caminho, né? Sim. Sou uma pessoa muito focada, e foi quando eu falei, não, eu vou então atrás disso. E aí a gente começou a procurar a equipe para completar o que faltava. E aí a gente conheceu a Caru, né, como professora de yoga, e foi aí que ela me apresentou a Laís. Ela falou, olha, tem uma pessoa muito querida, eu conheci, acho que ela tem alguma amiga em comum, né? Sim, nós temos E, amigos em comum. e aí ela falou, vou conhecer a Laís, aí depois eu vou deixar a Laís contar como é que foi esse encontro. Falei, vamos bater um papo com a Laís então. Liguei para ela, falei, olha, tô montando, porque era sempre assim, né? Eu chegava para as pessoas, então, eu tô montando um espaço aqui em Alphaville e tal, e me indicaram você, e assim, a gente está querendo fazer essa equipe, você não quer conhecer qual é o nosso projeto, né? Que era um projeto, a gente tinha por escrito. Aham. Eu acho que é interessante. As pessoas olhavam e falavam assim, até posso te conhecer, até posso conhecer o projeto. Aham. E aí as pessoas vinham e era muito legal porque assim depois que conheciam o ideal, né, que atrás daquilo não era só um espaço, tinha um Aham. projeto, tinha um ideal ali, né, de atendimento, de resultado, de querer que isso dê certo. E aí as pessoas gostavam bastante disso. E todo mundo, eu não ouvi um não, né? Eu Aham. não ouvi um não nessa busca. E aí foi quando eu conheci a Laís. Agora eu vou deixar ela falar um pouquinho de como foi esse nosso encontro, de como Claro ela que me não. viu. Eu vou esperar você falar como foi quando você me conheceu, essa pessoa maravilhosa que eu sou. Ah, não, eu gostei bastante, né, da Laís, porque assim, a gente se identifica, ela é meio assim, diferente que a gente estava falando, né, daqueles opostos que se atraem, mas a Laís é bem em sintonia aqui, né? Aham. A gente, as duas são ativas, ela é muito, ela é intensa no que faz, também ama muito, apaixonada pelo que faz, então a gente bateu muito esse encontro aí, essa busca pelo ideal, acho que também a gente se encontrou numa fase que você também estava querendo, né? Aham. Entrar numa equipe, de conhecer outras pessoas, então a gente estava muito nivelada, eu acho que é isso que é interessante, as pessoas terem Aham. os mesmos ideais, mesmos objetivos, e foi muito legal, assim, de cara, eu gostei da lá, e falei, ó, bora lá. Ela, bora. Não, você não respondeu, né? Você respondeu no dia, não Não, eu sei. respondi no dia, mas fiquei uma coisa assim, meio desconfiada, né? Não, todo mundo vinha para mim desconfiado. Eu falava Uhum. assim, a gente tem um problema, não sei porque esse povo olha para mim meio assim, porque já chegavam assim, né? Eu falava, sei lá, né? Todo mundo me acha meio metida, vai ver que é isso, né? Aí vinha assim, olhava para mim e eu vinha, então, sabe, eu tenho um projeto.
assim, de fazer isso, fazer aquilo, e eu devagarzinho, né? E Aham. aí a gente não tinha o espaço ainda, eu só tinha o projeto. Isso que é interessante, eu não Aham. tinha o espaço. Eu tinha o projeto, né? Comprando, vendendo coisa que não existia ainda, né? Mas eu sabia que existia. Eu falava, vai dar certo, vai dar certo. E a gente estava buscando isso, é verdade, a gente não tinha Aham. montado ainda. E aí foi quando eu, né, me fortaleci, porque eu já sabia que tinha bastante pessoas para poder estar com a gente. E aí eu falei, não, é esse caminho. E aí a gente resolveu eh, montar o do ventre. E estamos aqui, né, com o do ventre. A É gente um vai falar projeto que mais um nós pouquinho. parimos, né? Nós parimos em Lindamente esse novembro de projeto. 2020. 2020. Não, novembro de 2019. Verdade, 2019, 2020 foi. Essa pandemia me Foi deixou dia bem 6 de lesada. novembro de 2019, meu 6 de aniversário! novembro de 2019, verdade. Foi em 2000, final de novembro, exatamente, foi final do ano de 2019, que Isso. 2020 veio a Começou a pandemia. pandemia, isso mesmo. Mas foi em novembro, é que a gente começou a conversar lá para março de 2019, abril. Eu tenho certeza que foi essa época. Não, eu te conheci. Tá vendo como foi efêmero o nosso encontro? Eu te conheci em junho de Eu 2019. comecei a conversar com as pessoas março, Era abril. junho, julho, alguma coisa Porque assim. eu já sabia onde ia ser, eu já estava sondando os locais, Sim. porque tudo tinha Quando eu um cheguei, objetivo. quando eu cheguei já tinha espaço, já tinha projeto e tava em reforma o nosso Já espaço. estava em reforma? Tava em Então, ela já chegou um reforma. passo depois, mas ele não tinha sido inaugurado ainda. Sim, Então, sim. eu sabia que não tinha sido inaugurado. É que eu fui conversando aos poucos, né? Uma pessoa que indicava É. a outra, que indicava a outra, e foi assim que começou. E aí eu conheci você em junho. O que você achou de mim, hein? Me conta agora. Olha, Então, não. altas revelações Altas aqui. Eu sempre falo revelações. que depois, no final que acaba esse podcast, eu olho para ela e sempre falo assim: que eu vou saber mais de você? O que No você vai mais me final, isso contar? daqui. É sempre assim, gente. Então, na verdade, assim, vamos lá. O que me trouxe até aqui, né, Márcia? Vamos lá, agora é DR. Na verdade, eu sou formada em processos metalúrgicos, eu trabalhei na indústria boa parte aí da minha vida. Fiz curso técnico, fiz faculdade, então sempre trabalhei no meio dos homens. É verdade. Por isso que eu acho que eu tenho até uma facilidade aí de comunicação com os maridos nesses processos de parto aí que a gente tem. E eu falo que o bichinho do parto me picou depois que minha filha caçula nasceu. Que nasceu num parto normal, que eu queria muito, que eu busquei muito, batalhei muito por esse parto, né? E eu fiz um curso de doula para atender as minhas amigas. Só, porque eu falo que quando a gente tá grávida, parece que todo mundo bebe da mesma água e a mulherada tudo fica grávida com a gente. E daí eu falei, não, eu vou estar com você nesse parto, porque quando eu falava que eu queria um parto normal, todo mundo me achava louca, né? A Eu falava, Índia. não, gente, vocês têm que entender que não é nada desse horror que vocês estão imaginando que é. É lindo, é maravilhoso e é transformador. E daí o bichinho do parto me picou, né, amiga? Porque você vai no parto de uma, de outra, acompanha a minha amiga, vê a É a minha, tal vê da não sei o quê. ocitocina, eu É a falo. tal da ocitocina. Eu falo que lá é droga. Eu tinha ficado em casa a primeira infância das meninas, porque eu queria viver esse momento. Eu, embora assim, numa situação um pouco mais apertada, mas eu me considero uma privilegiada, porque mesmo lá com aquelas reboladas financeiras lá, deu pra gente fazer isso e eu consegui ficar essa primeira infância com as meninas. Foi onde eu fiz curso de doula e não precisou mais do que 6 meses, eu estava na faculdade de enfermagem, né? Falei, não, preciso de mais do que o que esse curso me dá. Eu fui fazer a faculdade terminando agora esse ano, né? Agora nesse semestre. Sim. Acabando, olha só, já passou. Acabando. E no meio dessa trajetória, atuando com os partos, acompanhando com diferentes equipes sempre, né? A doula, ela é da mulher, ela não é da equipe. E acompanhando partos com diferentes equipes, chegou um momento que meu telefone toca, uma tal de Márcia Chico me manda mensagem e fala Meu que queria Deus. marcar um café comigo porque tava montando um espaço. Quem é essa? Final de semana, eu olhei e falei, bom, tenho nada pra perder, vou lá ver o que essa doida quer, né? De onde veio? Falei, deixa eu ver se tá marcando num lugar público, né? O que é essa pessoa que eu nunca ouvi? Fui encontrar com a Márcia, a Caru tinha comentado comigo, olha, tem uma médica montando um espaço, passei seu telefone pra ela, acho que ela vai te procurar. Então eu fui pra esse café toda desconfiada, como toda doula, né, gente? Pé lá atrás.
O que tá acontecendo aí? Quem é essa que Quem é apareceu na essa parada? médica aí? Será que ela é daquelas falsas humanizadas? Tem um monte, né, gente? Eu super É desconfiada. aquelas que quer fingir que faz parte do... Eu falei, vamos esperar que em algum momento esse golpe tem que aparecer, gente. Eu confesso, amiga, por Achou que muito era tempo golpe, né? eu fiquei sentada ali esperando, escutando. Gente, a Márcia falou sem parar aquele café da manhã inteiro. Ai, gente, Eu falo saí de muito. lá, eu saí de lá pensando, mas gente, ela não perguntou nada sobre mim, só perguntou se eu queria entrar no projeto. É que eu tinha que contar que era, né? Tava empolgada. E daí eu falei, bom, toda desconfiada, ouvi, mas sempre aprendi que não existe almoço grátis, né? Bom, tá bom, esse negócio tá parecendo legal demais, tá parecendo bom demais. Tá bom, eu vou com você aí, vamos ver aonde esse golpe vai aparecer. Eu fui embora pensando, em algum momento esse golpe vai aparecer. Vai, Gente, moça, vai se revelar. eu acho que foi a única vez na minha vida que eu não levei um golpe. Viu? Ó, Ó, viu? Eu era sincera, você viu que tinha boas intenções. boas intenções. Não eram Não. segundas intenções, eram as primeiras. Eu fiquei esperando. Uma pessoa vem, te procura, né? Eu, como doula, falo, não é que eu queira que você seja da equipe, você não é da equipe. Eu estou montando um espaço, eu preciso fazer rodas de gestante. Era trabalho em né? conjunto. Eu preciso ter alguém, né? Às vezes elas me falam onde eu posso procurar uma doula. Eu preciso ter alguém, algum nome que eu falo que tem. Tem um espaço mesmo lá, você quer fazer as rodas lá, né? Foi essa a proposta da Márcia. De repente eu falei, mas peraí, você não quer nada de mim além de eu ir lá e falar o que eu quiser para aquela mulherada naquelas rodas? Tem certeza, né? Tenho, é isso mesmo que eu quero. Então só bora, né? O que tá tendo pra... Tem que bora pagar, lá! não tem que pagar assim pra estar lá Não, na roda, perguntei, gente, né? várias vezes. Não tem que pagar nada. Tem que pagar pra estar na roda, assim. Não tem nada de um depois- boletim, Não. nada disso. Amiga, isso foi muito engraçado. Porque você falou do espaço que tava montando, que tinha arquiteto, que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha não sei o quê. E eu fiquei esperando para escutar qual era a minha parte desse investimento, que eu já ia falar, dinheiro eu não tenho, hein? Sócia, né? Às vezes eu tava pensando que ele tava procurando uma sócia, talvez. Não, falei isso, eu tava esperando o golpe. Eu falei, esse golpe vai aparecer em alguma hora, gente. Olha só, eu tudo inocente. Amiga. Falou. Na hora que ela terminou tudo, que ela perguntou se eu queria entrar, eu falei pra ela, não, mas peraí. Antes de eu falar se eu quero saber qual é a minha contribuição financeira para esse projeto, né? Porque Olha daí... que eu não lembro disso, a memória não costuma ser muito forte. amiga, eu trabalhei muitos anos com os homens, né? Então eu esperei ela falar, a hora que ela terminou de descarregar, eu fui lá e vrau! Quero saber qual é a minha contribuição Conta financeira logo. com esse projeto. Vai, fala logo aí, a gente já para com essa palhaçada. Não, nada, eu só quero que você vá fazer as rodas de gestante. Só? E eu posso falar o que eu quiser? Tem que falar bem de você? Não. Tem certeza que é assim? Gente, eu só Tenho. queria abraço, só isso. Falei, então só bora, amiga, vamos lá para esse negócio. E comecei. Gente, eu lembro que os primeiros partos que eu acompanhei com a Márcia era aquela coisa assim, meio desconfiada, né? Eu descobri Deixa que eu fui eu ver. testada várias vezes, viu? Eu falei assim. Não é fácil, não. Fui testada várias vezes, viu? Eu falei, deixa eu ver que essa conduta intervencionista vai aparecer. Eu só preciso dar uma chance para ela. E fui 1, fui 2, fui 3. A coisa fluiu bem, foi legal, foi indo redondo. Falei, não, é porque assim, né, amiga, vamos combinar. Já me ferrei muito, né? Muito. E aí, naturalmente, como toda boa escorpiana, sou desconfiada, né? Já me ferrei um monte, escorpiana, desconfiada por natureza. Falei, não, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui nesse negócio. Alguma coisa de errado não tá certo. E você sabe o que era a minha intenção? Eu acho que essa dificuldade que eu tive de achar era e é a minha intenção até hoje. Quando eu procurei você, por exemplo, que não era para estar envolvida diretamente, né? Uhum. Porque nossa relação nem sempre trabalhamos juntas. Sim. Você trabalha com outros médicos, eu trabalho com outras doulas, então não era essa a proposta. Mas uma das coisas que eu queria, e essa intenção sempre ficou, era dar a oportunidade que eu não tinha, entendeu? Porque eu sempre... a visão de ampliar o serviço. Porque quando a gente ama muito uma coisa, a gente quer que todo mundo conheça. Eu sempre falo isso.
gente quer que todo mundo conheça e tenha acesso àquilo, né? Então, a gente até não, a gente tem que se policiar quando a gente começa a falar sobre o que gosta, porque às vezes a gente Fica transpõe os chata, né? limites, fica chato, exato. Então, eu queria muito ter dar a oportunidade para outros profissionais terem acesso, ser múltiplos isso, né? Aham. De ter uma coisa, porque o que me importava não era o meio, era o resultado, entendeu? Não, e assim, pra mim, naquele momento, a proposta era boa demais. E muito gratuita. Eu falei, não, esse negócio tá errado, gente. Eu Não queria existe só o almoço resultado, grátis. porque o resultado era importante de ter, né? E trabalhar sozinha. Eu já estava trabalhando sozinha, estava Aham. difícil. Então, não era só o espaço, era a Não, e equipe que todo estava dia o meu pai faltando. perguntava pra mim, né? E aí, como que tá lá com aquela Márcia, né? Márcia, né? O nome dela? É. Como é que tá? Não sei. Tô esperando o golpe. Ele vai aparecer Vamos alguma ver o que vai hora. dar. Vamos ver. E assim, quando a gente conhece as pessoas, é óbvio que a gente. Eu sei que ela confessou isso agora, né, do parto, mas eu já sabia, lógico, porque é normal a gente ter uns desafios, umas desavenças, até porque o relacionamento é assim, então Sim, nem tudo é 100%. Então a gente sempre vai com o pé atrás mesmo, né? sim, Para sim. entender, mas deixa eu ver como é que trabalha. Mesmo eu sabendo, foi uma indicação, a Laís, mas quando eu estava com ela, eu sempre observava, será que trabalha direitinho? Porque a gente tem que ter um alinhamento, isso de conduta é Aham, sempre, né? É sim. muito importante esse alinhamento. Mesmo a doula não tendo uma parte técnica, eu mesmo quando é outra doula, quando a gente tem, eu sempre tento alinhar a conduta, né? Porque falar a Aham. mesma língua é É importantíssimo, importante, sim. né? E assim, eu não tenho sentido nenhum, não tem sentido nenhum eu mentir ou fazer qualquer outra coisa. Então, eu quero bem mesmo. E Aham. é aquilo que a gente já falou, cada parte é de um jeito. Então, nem Sim. sempre aquela paciente é igual a outra. Tem uma família ali por trás, tem um marido, tem Tem uma uma expectativa, história. uma história. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, quando eu fiz o espaço, assim, quando eu montei o espaço, era uma oportunidade que eu queria dar para as outras pessoas. Mas eu sentia isso. Quando eu falava, todo mundo ficava olhando para minha cara, assim, pensando, só esperando qual vai ser o ônus disso. Aham. Porque o bônus, eu só falava do bônus, né? E tava pensando só assim, tanto que insistiam, mas e aí, como é que vai funcionar? Era essa Aham. frase Como vai típica. funcionar? Poucos chegavam direto assim, nem eu. Quero saber quanto eu vou pagar. Não, era tipo assim, mas como vai funcionar, Aham. né? Mas a minha proposta, mas eu falava, né? Eu falava assim, não, eu não estou buscando ninguém. Eu quero que compartilhe meus sonhos só, né? A Aham. gente não sabe o que vai ser. Eu quero Aham. pessoas com o mesmo objetivo, que queira esse ideal. E eu ouvi muitas coisas assim, algumas pessoas não puderam, mas é porque não encaixava na vida, mas muitas pessoas me disseram assim, mas Marcia, tem tudo para dar certo, porque Aham. assim é uma coisa muito bonita, muito bonita. Sim, sim. Inclusive o arquiteto que fez o espaço, ele se encantou depois. Ele falou assim, nossa, mas é muito legal a ideia, né? Então Aham. então isso me motivou também, né? Só tinha coisa que levava para frente. E aí surgiu a do ventre, que é um espaço onde a gente vai falar um pouquinho, né, lá dessa do Aham. ventre. A do ventre é um espaço onde a gente é voltado, né, para a humanização, não só de atendimento, mas também é focado, tem várias situações, não é só para gestantes, mas é para a mulher no geral. Mas a Sim. gente tem uma raiz, né, com a gestação, com a maternidade, na verdade, Sim. não é bem a gestação em si, porque a gente fala, né, o parto é só o começo. É a linha de partida, É a ele linha não de é de partida. chegada. Então, assim, chegar até o parto é uma situação. Então, a gente sempre se preocupava com o pré, né, o durante e o pós também. É. Então, é isso Não, que. gente, até mesmo porque assim, às vezes eu falo para as mulheres, né? É aquela coisa assim na maternidade, você tá tão rodeada por todo mundo durante a gestação e o bebê nasce, parece que todo mundo vai embora e te larga com aquele bebê. Eu virei consultora de amamentação por conta disso, né? Eu chegava muitas vezes na casa delas para fazer a visita de pós-parto, via aquele peito destruído e falava, não posso fazer mais nada porque acabou o meu papel daqui em diante. Eu vou procurar alguém que possa te ajudar. Não, e a evolução das. Você sabe que nem eu sabia como funcionavam os espaços, né? Quando eu Aham, entrei na humanização, foi bom conhecer a Cássia, a Isa, porque elas me trouxeram o quê? Informação. aham,
Porque até então, o que eu sabia, o que eu conhecia? Que o médico fazia parto, ponto, né? Aham. Mas eu não sabia dessa visão integrada. Então, eu aprendi muito, né? Eu Aquele aprendi. momento da minha parte acabou aqui, nasceu, acabou. Tanto que eu não paro de fazer curso, né? Eu falo que Aham. comecei de novo. Voltei lá atrás, 27 anos, né? 2 de residência que a gente faz, né? Aí comecei lá atrás, como aprender de novo. Vamos aprender de Aham. novo. Como que é essa história aí? O que é Spinning Babies, né? Gente, o que é isso, Spinning Babies? Ah, o que é fisioterapia para parto? Faz o quê? Alô, alô, Maíra, sábado tô aí. Então, o que é isso? Você não para de estudar. Não Eu acho tem que isso me fim. motivou também, porque chega uma hora que você precisa. Você está sempre na mesma, né? E a Aham. medicina também é assim: se você não tomar um rumo, né, de você não se Não, e motivar, assim, você fica nossa, parado. gente, eu sempre falo. A gente sabe que a doula não é da equipe, que a doula é da mulher e tudo mais, mas é óbvio que a gente tem preferência, sim, por algumas equipes, por como a gente conduz as coisas, por como Acho que é o trabalho, existe um né, em entrosamento geral. na equipe, né? Então, assim, trabalhar com uma equipe multidisciplinar é bom demais, gente. Quem não tá fazendo isso, tá fazendo errado. Não, e eu sempre falo assim: Porque olha, é aquela visão assim, durante os trabalhos de parto, né? É muito legal a troca que nós temos. E é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né, Márcia? Porque às vezes as parturientes, as gestantes não entendem, né? Mas, poxa, que diferença faz eu ter todo mundo assim? Por que eu preciso de sim. tudo isso ali Isso é no uma pergunta, parto? inclusive, muito frequente, né? Mas eu preciso de tudo isso? Eu preciso dessa Isso. equipe Eu inteira? não Eu posso preciso cortar ter um ou um outro e não sei o quê. pediatra? Eu preciso ter... E eu aprendi uma coisa até com o Braulio, que é uma pessoa querida também, e que ele falou, e para mim eu trouxe para a vida, sabe? É que nenhuma... Ter parto normal em si, a humanização, ela caminha como uma banda ali, entendeu? Aham. Então, assim, se um tocar errado, desafina, É isso entendeu? mesmo. Porque, assim, porque a gente está falando até desde anestesista, pediatra, porque tem paciente que fala, mas para quê? Eu só preciso da médica. Ou da Aham. médica, da enfermeira, pronto, alguém lá para fazer meu parto e acabou. Mas ela esquece que quando a gente vai falar de atendimento, a gente não é só a mãe, a gente tem uma... Não adianta a gente preservar a mãe, tentar fazer o máximo E não fazer nada pelo bebê, né? e ter uma violência neonatal, né? Sim, Porque não sim. é só uma violência Não, obstétrica à hoje, mãe. assim, eu me dei ao é um luxo, mas eu me dei ao luxo de às vezes algumas mulheres me procurarem. Quem é o seu obstetra? É o fulano. Olha, com essa pessoa eu não atendo. Eu posso te explicar o porquê se você quiser. Se você não quiser, também não tem problema nenhum, né? Mas procure outra doula que com essa pessoa eu não vou. Porque Né? Porque a gente já sabe e tudo deve que ser vem muito por trás. deve ser muito né? frustrante para vocês, né? Quando a gente trabalha com uma pessoa que a gente sabe que não vai dar o resultado que a gente precisa, né? Não, até mesmo porque assim, eu sempre tive um histórico, eu pessoalmente, né? Eu, Laís, eu sempre tive em todos os meus relacionamentos de amizade, meus relacionamentos amorosos, meus relacionamentos de trabalho, eu sempre me envolvi emocionalmente com as pessoas. Sempre. Personalidade. Personalidade. Então, assim, não tem uma história de parto que eu diga, foi uma relação de trabalho ali, eu fui, fiz o meu trabalho e fui embora. Não. Então, dependendo do desfecho daquele parto, eu sofro, eu choro, eu fico mal. E chegou num ponto, hoje eu falo que eu não trabalho com uma pessoa X ou Y, porque chegou num ponto que eu percebi que aquilo me fazia mal, né? Virar para uma gestante e falar para ela, olha, esse pré-natal tá ruim, você tá correndo risco, aquilo me fazia mal. Aí você não podia mudar a história também, eu não podia né? mudar a história. Eu procurei um curso de enfermagem, tô terminando a faculdade, por quê? Porque eu não queria mais ser doula. Não! Eu fui procurar porque eu percebi que me faltava. Eu já escutei. Quem é você na fila do pão para falar que o que eu tô fazendo tá errado? Eu já ouvi isso. Então, assim... Quem é você que talvez saiba muito mais que a pessoa tá lá, né? Exatamente. Falei, poxa vida, eu vou precisar do quem raio é do você? diploma. Tem mais informação que eu. Então, né? vamos atrás do diploma, né? Alguma coisa ali para poder ter uma discussão técnica de que aquilo ali está sendo feito de uma forma errada. Porque não tem nada mais ignorante, né? Eu sei disso porque
já ouvi dizer, né? Já ouvi isso da boca de outros médicos. Quem é uma doula que vai dizer que eu estou errado de coisa que eu já fiz há anos da minha vida? Sim. Faço isso há 30 anos, Gente, né? olha, E assim, 30 anos tá certo, agora eu vou estar errado? para começo de Sempre conversa, deu certo? amiga, você é obstetra, para começo de conversa, causa número 1 de morte materna no Brasil é pressão alta. Essa é a causa número 1 de morte materna no Brasil. E o que é um desfecho ruim de pressão alta se não pré-natal mal feito? Pré-natal mal feito. Então, assim, gente, é absurdo. A doutora Melânia Amorim sempre levanta muito isso, as consequências, né? O quanto a pressão é negligenciada durante o pré-natal e quantas discussões a gente tem por isso. Isso não é exclusivo do SUS, não Sim, é. não é exclusivo do SUS. Eu já peguei casos gravíssimos dentro da rede privada. Não vou nem falar que é convênio, vou e falar não está de convênio, particular, exatamente. pago, né? Consultas pagas, médico pago à parte. E peguei pré-natal mal feito. E quem sou eu na fila do pão? Não, peraí. Quem sou eu na fila do pão? Não. Eu tenho conhecimento técnico, sim, de causa para falar que isso aqui E tá muito errado. mais na vivência da gente, a gente aprende muito mais do que aquele que não está inserido no meio. Sim. Porque não dá para você ser tudo na vida. Eu falo como médica, tá? Não dá para você ser perfeita em tudo, né? Eu sou mastologista, todo mundo sabe disso. Eu estudo muito mastologia, até porque eu dou aula para residente. Mas, assim, mastologia, você chega uma hora que ou você só é mastologista, entendeu? Para você poder seguir aquele caminho, porque também você chega uma hora que é muito ampla, né? Sim. Hoje, você tem que saber de drogas, você tem muita coisa, você ampliou muito, é uma área linda, entendeu? Eu sou apaixonada, mas assim, é difícil um gineco geral saber de mastologia. Eu tenho 27 anos de formação de mastologista, entendeu? E olha que como eu falo, eu gosto de estudar, estou no hospital acadêmico e mesmo assim eu me sinto carente ainda de mais informação. E isso não dá pra gente achar que vai abraçar o mundo. Então, o médico que não está inserido no meio do parto, né? Não tem como. Não, gente, eu tô rindo porque assim, é muito engraçado essa relação, né? A Márcia às vezes me manda mensagem 1h da manhã. Meu celular pipocando, porque o celular da doula nunca tá no silencioso, né? Meu celular pipocando 1h da manhã, aquele monte de mensagem. Abro, vou ver. Amiga, me falaram um negócio aqui assim, assado, eu tava estudando. Será que eu sou tão desatualizada assim que eu não sei? Eu acho que eu tô errada, né? Porque tem umas coisas que você ouve e você fala assim, isso eu quero até, depois a gente vai trazer também um podcast aí com as indicações reais de cesárea e mitos, né? Porque isso é muito legal também, porque aí eu chego a ouço umas coisas que eu falo assim, será que eu tô errada? A primeira vez eu estudo isso, aí eu vou ler. É por isso que você tá falando, porque às vezes acaba o consultório 10, 11 horas da noite, cheguei em casa, tá falando por causa disso. Eu mando uma, amiga, porque eu chego às 10 em casa. Vou tomar um banho, comer. Daí 1h da manhã, meu celular pipocando. Aí eu vou estudar. Aí eu vou lá e falo, não, mas será que eu tô tão desatualizada assim? Que não, nem aqui na literatura tem isso. Daí a Márcia me manda 1h da manhã. Inconformada com essa situação, entro eu pra pesquisar. Não, peraí que eu vou olhar. Porque eu falo assim, olha isso, você ouviu dizer disso, né? Trabalhou com algum médico disso, tá? Porque eu sempre acho que eu tô errada. Aí eu pergunto pros outros também. A gente tem um grupo, né, de humanização, eu coloco lá. E às vezes eu sou meio maluca. Acho que o pessoal pensa que eu sou meio maluca, porque às vezes a pergunta vai às 2 da manhã. Mas, gente, desculpa, eu já falei, né? Mas não precisa me responder às 2 da manhã. Né? Mas tem gente, às vezes, que tá fazendo parto, né? E responde. Tem sempre algum colega maluco aí. Parto, tem sempre acordado. algum de parto que tá lá, responde, então, não. Aí começa aquela... Meu marido olha de lado não, assim, e tá pra falando mim já com era. quem essa Me mandou hora? mensagem 1h da manhã, eu acordei, a bosta tá feita. Aquele Mas momento... tem que ir atrás Peraí, esse informação. negócio aqui tá muito estranho, Não, deixa eu porque olhar tem também. coisa... Por que eu vejo à noite? Porque eu não posso deixar pro dia seguinte, que aí começa outro dia, pode passar batido. E eu não posso errar, mas aí às vezes eu leio e falo assim, gente, quem disse que hipotireoidismo, então, é assim mesmo? Vai matar crianças se passar de 40 semanas? Não, acho que tá errado, eu já vi casos acho que tá errado. O hipotireoidismo que pode ir até 40 semanas. Se fizer 40 mais um, o bebê morre. Não, é isso que eu tô falando. Eu falo, gente, eu ouvi isso e não dá. Então, essa informação aí, então a gente tem que se informar.
tá sempre atualizado. Sim. E não adianta que você queira abraçar o mundo, você não consegue abraçar o mundo dessa forma. Então, por isso que a gente vê essas divergências e são renovações, né, que acontecem. Então, se a pessoa não está buscando, não acredita naquilo, porque eu só mudei, a gente é que nem conversão, né, religiosa, assim. Eu acho que a gente só muda quando sai de dentro para fora. É Entendeu? uma porta que abre por dentro. A conversão, né, trazendo um pouco da conversão religiosa para cá, a conversão só existe quando você acredita naquilo que você está fazendo. Senão, não vai dar certo. Você falar assim, olha, tá dando certo o parto normal, então eu vou entrar na linha do parto normal, porque isso está dando dinheiro agora, então Nossa, eu vou tem fazer um monte isso, desses, eu vou fazer isso, como outras coisas na vida também, né? Medicina é assim, tá dando, fazer injeção de vitamina D tá fazendo efeito, então vamos para esse caminho. Então, e aí um monte de coisa, né? Eu tô falando bastante. Será que vou ser processada? Não tem problema. Eu não falei de ninguém. Aqui eu já falei que é sem filtro, sem regra, sem barreira, sem nada, senão eu não aceitaria estar aqui. Então, essa foi a condição de eu fazer um podcast, um videocast, entendeu? Se eu pudesse falar tudo que está aqui dentro. Quero falar o que eu quero falar. O que está aqui dentro, o que eu ouço, né? Aliás, eu vou começar a anotar o que eu ouço. Não, a gente podia fazer um podcast só das coisas que a gente já ouviu. Vixe Maria. Se fizer isso, nossa, muita coisa vai rolar. Então, assim, só quando a gente realmente se converte. Porque aí você vai fazer por amor mesmo. Porque ninguém aguenta, ninguém aguenta fazer, ficar lá. Porque eu sempre falo, todo mundo... Eu tenho uma raiva, né, de quem tem pressa. A Lei sabe disso. Odeio fazer coisas com pressa. E às vezes eu estou num parto, até o pai está com pressa, a mãe está com pressa, todo mundo está com pressa. Aí eu falo assim... Gente, eu sou a pessoa que menos tem pressa, mas tá aqui já há 20 horas. Mas eu tô aqui. A gente adora ficar lá, porque a gente fica batendo papo. Gente, quando a Márcia falou comigo, essa pessoa acelerada, né? Que aqui no podcast, no videocast, a gente vê a Márcia acelerada desse jeito. Eu falei, essa mulher assistindo parto normal aí não vai dar certo, não. Com 2 horas lá, vai mandar... 2 horas depois vai falar, não, é cesárea. Eu falei, não, foi toda desconfiada. Não, eu sou aquela bem... Gente... Adoro ficar lá, né? A gente adora partejar. Já teve indução que a gente ficou partejar. 24 horas. Já. Né? A gestante estava bem, foi uma indução, né? A gente estava esperando pegar a indução. É que eu gosto de fazer indução e a gente estar perto, né? Para poder fazer. E nessas 24 horas, eu e a Márcia ficou lá, não... Então ela tá dormindo mas lá, vamos conversar. Mas era gostoso, porque a gente tinha nada fazendo no dia seguinte, né? E aí a gente ficou lá. Gostoso até apaixonou, esquema semana com dor na bunda. Mas é porque a gente foi fazer uma arte, né? Vamos contar essa arte, né? A gente já contou já. Mas pra quem não ouviu, a gente vai contar. Tava um frio aquela noite. E aí a Laís aqui, a esperta. Assim, gente... Você pensa que ela é boazinha? Ela me põe cada roubada de vez em quando, que eu vou te falar. Aliás, olha, de vez em quando umas roubadas, mas eu ponho ela também. Nem bem que eu já fui cortar cabelo com você, só Deus sabe como foi. Não vai contar isso, gente. Então, tudo bem, é roubada mútua. Tá? Te perdoo, você me perdoa. Mas tudo bem. A gente foi lá, né? Nós fomos no hospital, que tinha umas cadeiras lá. Eu nunca gostei muito de massagem, gente ficar me alisando assim, não. E aí, mas tava um frio danado. Eu falei lá, e tava de blusa, né? A gente tava no conforto médico, porque a gente tinha que ficar colocando o comprimido a cada 6 horas. Aí eu falei, vamos ficar por aqui. Era uma indução mais difícil, né? E eu queria ficar de perto, eu queria colocar os comprimidos. Não queria deixar que a enfermeira do hospital, nem a obstetriz fosse até lá, porque eu queria fazer essa indução. Uma coisa que foi uma opção minha. E aí, a Laís falou, não, vou junto, né? Não, eu falei, vai que pega esse trem aí, eu tô lá longe, não, nunca gostei dessa história. Deixar você sozinha, aí foi. Porque a amiga é para essas coisas também. Agora ela é amiga também, então não é só profissional, tem o lado amigo. Aí fomos, mas estava um frio, eu lembro que estava um frio de blusa, cacharel. E eu falava, Senhor, que frio. A Laís falou assim, vamos ali, ó, tem aquela cadeira de massagem chique que você senta lá e ela vai te aquecer, porque ela esquenta. Não, ela tinha um negócio que esquentava. Você acionava lá, que era para esquentar. Ela esquentava e ela também insuflava. Então, aquecia por isso. E ia fazer uma massagem. Aí eu tô lá, sentada. E ela tinha um tempo, né? 10 minutos ou 15 minutos. 30? Tá doida? Direto? Era 30 minutos direto. Sei lá, sei que ela tinha um ciclo que ela fazia, de 30 minutos que era. E tinha uma parte desse ciclo que a cadeira ficava ali, ó.
lá no sacro, Não. na região lombar, mexia, era duro o negócio, fazia tem massagem e tal. Só que como ela era quentinha, quando desligava, eu começava a sentir frio de novo. Aí a Laís falava assim, liga de novo. Aí dá-lhe de novo o botão. Aí vai, aí de repente, vai. Aí parava aquela, aí de novo. Aí Laís, com frio, aperta o botão. 24 vai, horas vai. eu ia marcelar. Senhor. Bom, ajudou aquela madrugada, né? De Porra, dia a gente já quebrou um precisou galho tanto naquela dela. madrugada. Salvou a gente na madrugada porque aqueceu. Fomos embora depois de 30 horas lá dentro Acabou do o parto, hospital. tá, o bebê Acabou o nasceu, parto. vamos dormir, embora, né? vamos dormir. Aí, de repente, eu não conseguia sentar. Não conseguia sentar. Eu mexia, e meu marido sem me ver, quase 2 dias já, né? Aí eu falava, ai, minha bunda, ai, minha bunda. Aí o Jefferson falava assim pra mim, você andou, que tá com dor na bunda. Eu falei com a Laís, eu tava induzindo um parto. Lá no hospital, cada Gente, olha, eu ando numas roubadas que vira e Aí eu mexe, o liguei. marido da Márcia e pergunta, com quem você tá andando, Não. gente? E aí eu falei, não, gente, mas aqui tá doendo demais. Liguei pra Laís. Laís, eu tava com uma dor, tava doendo demais. Era bunda, assim, não conseguia sentar. Eu tô com dor na bunda. E ela, eu também. Eu também. Foi a hora que a gente se ligou, o que aconteceu? Aí a gente, mas foi aquela cadeira de massagem. Então, quer dizer, uma sintonia, uma coisa assim junta ali, não é só, né? Mas tem umas roubadas aí no meio, que acaba até isso, vira memória, né? Vira isso memória. vira memória. Não tem cesárea que vai trazer uma memória dessa pra gente. Não, meu marido olhava pra mim e falava assim, mas você não dormiu nesse trabalho de parto? Eu falei, não. Aí eu fiquei lá na cadeira. Mas você não porque dormiu foram na cadeira? 24 horas Eu falei, acordada. não, eu e a Márcia ficou conversando esse tempo. É verdade, ficou conversando, batendo aquele papo gostoso, né? E lá e dá-lhe vazar. Não, porque assim, né? Vamos contar aqui, amiga. Depois que a Márcia me chamou, a gente começou a trabalhar juntas. De fato, teve essa sintonia. É muito gostoso trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Eu acho super válido a gente falar sobre isso também. Porque a gente entra numa sintonia. Quando a gente fala, por que eu preciso da doula, mais da enfermeira, mais da médica? Gente, é um trabalho que complementa o outro. E isso faz toda a diferença final ali para o paciente. E esse né? trabalho começa desde do pré, né? Eu acho que Sim. antes de engravidar, a gente já tem toda a parte de assistência, até porque a gente tem desde medicina chinesa, que trabalha com as tentantes, acupuntura, Sim, que ajuda sim. muito, por vários motivos, né? Tem toda aquela ajuda que um trabalho em equipe consegue fazer para aquela Sim. tentante. Até mesmo informação. Aí vem o beta positivo e começa o pré-natal. Eu sempre falo para quem vai comigo, eu geralmente pego paciente com 7 semanas, 8 semanas, e eu sempre falo, olha, ainda bem que você veio com esse tempo de gravidez, porque a gente pensa que 40 semanas, 41 semanas é muito tempo, mas é muita informação. Então, Sim. quem vem muito sem informação, tem que começar ali já a se informar, porque é uma coisa muito ampla, né? A gente entender sobre tudo que vai acontecer com você, sobre todo o procedimento, o que é o pós, o que é o parto, o que você pode fazer durante a gestação, como que é. Então, ali já começa o trabalho multidisciplinar. Sim, sim. Então, não é só uma questão, porque isso é importante fazer, que o espaço ele é voltado para isso, né? Para aquela assistência já ali desde antes até durante, para depois o parto é o final de tudo isso. Sim, porque e eu não é sempre só ali destaco, a equipe assim, de né? parto. Eu sempre destaco para as gestantes que isso independe de você estar com a equipe toda ou não, porque assim, essa multidisciplinaridade ela é importante independente de quem é o seu obstetra, né? Eu atendo gestantes que vão para o SUS, eu atendo gestantes que têm equipe completa, eu atendo gestação da Márcia, eu atendo gestação de outros médicos, e a gente vai trabalhando super bem aí dentro dessa multidisciplinaridade. Claro que tem alguns falsos humanizados aí no caminho, que a gente tem umas treta no meio do caminho, mas tudo bem, né? Sim, Faz parte aí desse faz contexto. parte. Mas é importante entender
que esse conhecimento de que outras áreas podem contribuir é super importante, independente de quem é o seu obstetra, Sim. né? Hoje, eu e a Márcia, nós trabalhamos muito bem juntas, adoro, né? Mas eu continuo, eu continuo atendendo com outros obstetras nesse caminho, continuo atendendo mulheres que vão para o SUS, mulheres que vão para o plantão, mulheres que têm convênio, que não têm convênio, que vão para o hospital, só Deus sabe que hospital que é esse. Tem umas aí que aparecem às vezes que eu falei, gente, mas nunca ouvi falar desse raio desse hospital. Enfim. Mas a gente sempre destaca a importância, dentro do possível, dessa multidisciplinaridade, né? Exatamente. O que eu acho, assim, quando eu falo de doula, especificamente da doula, eu acho o que é bonito da doula ela tentar fazer o melhor dentro do que ela tem de recurso. Sim. Porque quando você fala que você está indo para o SUS com a pessoa, é óbvio que você não está você está vinculada, está ligada, não é nem ligada, você se submete a um hospital que muitas vezes é um hospital que não te dá abertura, Sim. é um hospital intervencionista, que te tolera ali dentro, uma equipe que tem um limite muito diferente do que a gente conhece. Então, o seu trabalho vai estar limitado, mas dentro do que você pode fazer o melhor. Sim. E, às vezes, mudar aquela história. Então, isso que é muito, muito importante. E assim, né, esse espaço, o que aconteceu aqui com a do ventre? Depois que passou toda essa fase, dessa desconfiança, foi um espaço que eu abracei, né? Então, assim, da Márcia, se falar que não, que esse espaço aqui é um pouco meu. É verdade, mas deixa todo mundo, eu sempre falo isso. Eu tenho a chave desse lugar e a Márcia não. Eu não, porque eu perco chave, todo mundo me conhece, eu perco tudo, perco papel, não posso nada, só não perco dinheiro. Mas o resto, eu perco, então não dá. Não, então assim, é um projeto que eu acabei abraçando mesmo, Mas a proposta era essa, né? Então, eu queria muito as pessoas aqui dessa forma, que tivesse com o mesmo propósito de abraçar. Eu falo que aqui a gente falou, eu só contamos a história de como foi a ideia de montar, mas aqui eu sempre dou a liberdade e eu quero isso, eu preciso disso, não dou conta não de tudo que tem. E assim, aquela coisa de andar em bando, né? Que a gente fala muito, a gente pega muito aqui, não pega, vamos andar em bando, é mais fácil andar em bando, né? Quando a gente se apoia na pediatra e fala assim, agora é com você aqui, ó, a gente divide a responsabilidade, porque do mesmo jeito que você se frustra lá quando você vai trabalhar às vezes com uma equipe que você não concorda muito com a conduta, eu consigo sentir um pouquinho do que você fala, porque mesmo eu sendo obstetra, minha limitação é ali no parto. Eu não tenho conhecimento de, por exemplo, pediatria. Então, quando às vezes a gente faz tudo bonitinho, né? E aí nasce, tudo foi lindo, o parto, maravilhoso. E de repente você olha para uma pediatra que está ali e que ela é afobada, não respeita o limite do bebê, não tem uma experiência boa nessa transição do bebê que vem ao mundo, né? E é mais intervencionista e fala, liga logo, me dá. Eu respeito assim, sempre falo. Eu não vou intervir na conduta do colega, porque assim, não cabe a mim. Acaba ali, né? Acaba ali, porque se ele falar para mim que o bebê precisa ser assistido por ele, nunca vou contrariar. Só que às vezes a gente sabe, né, que podia ter sido diferente. Sim. Assim, tudo o que aconteceu de bom, né, aquilo murcha. Sim. Então, assim, foi tudo muito bom, a gente conseguiu, teve aquele objetivo. Às vezes, uma bolsa rota ficou maior tempo ali, a paciente perseverou, sustentou, sabe? Veio buscando esse parto lá de trás, com o marido, todo mundo empenhado. E, de repente, nessa hora que ela podia receber, né, com mais carinho, né, com mais respeito esse bebê, alguém vem corta e esse toma final. dela tudo isso. Eu saio arrasada desse parto. Não, é péssimo. Parece né? que todo aquele glamour, aquela coisa assim, daquela energia que a gente conseguiu, né, naquele parto murcha. Foi tomado dela, Foi né? tomado e assim, é triste, porque não é só a via de parto, né? É muito mais, nascer por baixo, nascer por... Não é isso, é tudo que a gente buscou. Sim. É todo o respeito, é toda aquela emoção que é dada. Então, você não permitir, tem coisa que não volta. A partir do momento que você tomou aquela atitude, o que acontece?
não volta mais, Não né? volta. Não tem como você chegar, volta. não, então vamos voltar e dar de novo no colo da mãe e vai fazer ali. Então, tomou a Golden Hour da paciente, acabou. 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 Não é Golden Hour Plantou um mais. medo ali, né? É. Uma dúvida, pronto. Um bebezinho que você pai, foi um parto lindo, mas ele foi para UTI para fazer, fez um desconfortozinho, vai ficar em observação, entra na UTI, tem protocolo, aí fica na UTI 24 horas. E uma mãe que. Eu falo que obstetrícia é isso, é diferente de um neurologista, de um neurocirurgião. Quem vai operar um câncer de cérebro, se sair de lá, o neurologista sai da cirurgia e falar para a família assim: olha, foi tudo bem, tá vivo, mas assim, vai sair com metade do corpo não tá funcionando. Ótimo, Tá vivo. Tá vivo. Porque sair vivo já é um bom resultado, entendeu? Agora, obstetrícia não. Todo mundo espera que nesse binômio, que é mãe e bebê, saiam os dois bem. Sim. E os dois bem é a mãe bem e o bebê bem no No colo da mãe. Sim. Toda mãe quer seu bebê no colo. Ninguém quer ir embora e deixar um bebê na UTI. Sim. Ninguém quer. Não, ninguém quer sair da sala de parto e ir pro quarto sem o seu bebê no colo. E o bebê, ninguém quer ir no primeiro dia visitar o bebê ali. Mesmo Sim. que ele esteja lá, em observação. Aham. Não é? Sim. E nem elas e nem nós. Então, isso que é muito importante. Então, é por isso que eu falo, é informação, é saber. Não, gente, e assim, eu sempre falo para as pacientes que, independente de quem seja a equipe, ter uma equipe completa, humanizada, que está na mesma sintonia, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Tem gente que Então, fala assim, disso de equipe, eu sempre falo para a paciente, ela me pergunta assim, mas para que eu preciso, né? Mas será que eu vou precisar mesmo, por exemplo, de uma doula, né? Então, eu falo assim, eu vou te falar o que acontece. A gente não sabe o que vai te acontecer. E ninguém sabe, nem eu, nem você, nem a doula, nem a parteira. Ninguém sabe quem vai trabalhar mais naquele parto. Porque tudo pode acontecer. Sim. Tem partos que você vai romper a bolsa, você vai ficar em pródromos ali. E quem vai estar ali é a doula. Horas, entendeu? E quem vai te dar assistência é a doula, porque a parteira só vai na fase ativa, né? Sim. Isso é interessante da gente contar também como é que funciona isso. Acho que quem não tem, né, quem não está muito inserido, né, desconhece como é que é o trabalho da maioria das equipes de humanização. Eu sempre brinco que é assim, gente, a doula é o arroz da festa. É a primeira que chega, a última que vai embora. Então, a gente sempre explica isso ao paciente, que a doula começa a trabalhar em casa, tá, gente? A nossa equipe não vai direto para o hospital, não é assim que a gente trabalha. Normalmente, a paciente vai ter a queixa, quando está terminando ali o pré-natal, ela monta um grupo de WhatsApp, ela é informada, faz plano de parto, ou ela vai fazer plano de parto com a doula, se ela tiver a doula, ou ela vai acabar fazendo com a parteira que está sempre com a gente, que, como eu disse, a gente sempre trabalha com uma parteira. E aí ela vai fazer tudo isso antes, esse conhecimento, conhecer quem vai estar com ela, já tem toda essa visita, essa consulta prévia do parto, durante o pré-natal. E aí você vai ter esse contato, monta um grupo de WhatsApp e lá coloca todo mundo, quem está envolvido, né? A doula, pediatra, tudo que está ali. E a gente vai se comunicando. A doula, qualquer queixa, isso é um bom trabalho de doula, eu sempre falo. A doula é aquela que a paciente vai precisar, ela vai, seja o que for, que ela estiver precisando. Se a Márcia brinca que eu só não faço faxina ainda. Ainda. Mas olha, na verdade é assim, né? Já fez muitas coisas. Mas aí ela vai, então se não for a hora, ela volta. Isso faz parte também. Se não tem doula, a gente acaba monitorando um pouquinho através das conversas pelo WhatsApp, mas a gente conhece, a gente tem uma noção do que é um trabalho de parto ativo, que é quando as contrações estão regulares, né? Elas já estão definidas, tem um intervalo, né? Uma certa duração. Isso é um trabalho de parto ativo. E tem pessoas que começam as cólicas, os pródromos, e já pode entrar numa fase ativa. Só que tem pessoas que vão prodromando, que a gente chama, né? Lá, fica ali 3 dias, 4 dias. Para quem nunca viveu isso, é bem angustiante. A gente tenta dar a melhor assistência. Não, eu falo assim, só que a gente tem um limite que a gente consegue ir. Eu pari, né? E eu me lembro dessas primeiras contrações em casa, de pródromos, que eu falei, gente, eu tô arrasando aqui nessas contrações. Vou chegar lá com 8 centímetros, chego lá, não tinha nada. Falei, como assim? Isso é pródromos, voltar para casa. E doula, por mais que não tenha, né,
ela não tem uma função técnica ali, mas ela tem conhecimento. Por quê? Sim. Porque ela vive isso todos os dias. Aham. Então, quantos partos ela já acompanhou. Então, ela tem noção do que é um pródromo, do que é um trabalho de parto ativo. Aham. Aí ela vai, né? A nossa equipe trabalha assim, vai. Quando tem doula, vai a doula. E na fase ativa, então vai a enfermeira. A gente vai sempre se comunicando e a enfermeira acaba indo para avaliar, porque a enfermeira, que é parteira, tem, né, tanto que parteira no Brasil pode fazer parto domiciliar. Sim, Parto de sim. baixo risco, elas fazem maravilhosamente bem. E aí ela pode tocar, ouvir o coraçãozinho do bebê e vai avaliar toda a situação para a gente evitar as internações precoces mesmo. A gente sabe Aham. que tem um grau de distócia, que quando o caminho vai para o lado errado, né? Quando o Sim. interno é muito precoce e fora da hora. Então, a gente vai monitorizando, sabendo, calculando todos os imprevistos, porque marido morre de medo de nascer em casa, né? Para quem não No está carro. esperando. Eu falo, gente, só bebê da Globo que estoura a bolsa que e nasce no estoura a bolsa, carro. né? Nasce no carro. Mas a gente também vai monitorizando. E essa hora, eu já estou acompanhando sempre com essa supervisão, lógico, né? A gente vai trocando todas as Sim. informações. E aí a gente combina de ir para o hospital. Eu vou numa fase um pouquinho mais avançada, ou eu vou também precoce quando tem que intervir alguma coisa, porque você tem que medicar, Induzir, eu medicar e tenho que estar tudo mais. presente. Se a paciente, porque eu falo, a gente vai para o hospital na hora que a gente vai fazer alguma coisa que não dá mais para fazer em casa. Aham. Seja lá uma banheira, por exemplo, porque às vezes a paciente não tem banheira em casa e ela precisa de uma banheira. Ok, vamos para a banheira. Então, eu gosto de ir, eu nunca vou muito tardio, não gosto de chegar, né? Eu detesto as coisas aceleradas, eu gosto de bater um tapinho, na Não, verdade. gente, eu preciso falar pra vocês. Quando eu tô acompanhando o parto com a Márcia, funciona assim. A hora que a paciente me aciona, como tanto a Márcia, eu, a obstetriz, todo mundo tem filho. Então já começa assim. Olha, a paciente me acionou, eu estou avisando vocês. Não sei ainda se é trabalho de parto, porque a gente só conversou por E a telefone. gente já vai agilizando, né? Então todo Marido, mundo já vai ficando quem vai ficar esperto com as ali, quem vai crianças, ficar, tal. o que que é. Às vezes não acontece nada, mas se não, já tá todo mundo no esquema. Depois que eu chego na casa da paciente, passa uma meia hora, a Márcia já começa a me mandar. Laís, eu vou reforçar pra você. Eu quero ir sem correria. Não, detesto estresse, gente. Não, ninguém precisa disso, não. Gente, teve uma vez que nós internamos. Não, preciso contar essa. Que nós internamos. E daí o médico, o plantonista foi fazer alguma avaliação e eu mandei mensagem pra Márcia. A Márcia entendeu errado. E nisso ela entrou no elevador. Gente, quando a Márcia me ligou, que ela conseguiu chegar na garagem do prédio, que ela me ligou, ela tava super brava, porque sei lá o que aconteceu nessa mensagem, que ela entendeu que o bebê tava nascendo. E ela falou pra mim, eu vou acho que matar cortou. você se você tiver segurado essa paciente em casa até esse bebê nascer. Eu sou brava também, isso é verdade. Eu sou Então, brava. a Márcia já me avisa, olha, eu quero ir pro hospital em fase ativa, mas eu não quero gosto de chegar lá com o correria, bebê não, nascendo gente. no Quem faz- elevador, não. Ah, não me deixa correr, não. A vida já é tão estressante, gosto não. Eu gosto mesmo de bater um papo, tomar um café, né? A gente não vê os amigos direito, chegar lá, né? Gosto de bater papo. Pelo menos ter uma horinha ali pra dar tempo, né? De você atender Então, eu bem. gosto de chegar lá também, andar devagar. Não gosto de correr, já tomei muita multa, não quero. Mas aí a gente vai, então eu vou um pouquinho mais para frente, mas isso já está acionando, já tem um backup ali, anestesia esperando também, para ver a necessidade. Então, quer dizer, o parto, a gente nunca sabe quem vai mais, porque Sim. de repente, aquela que chamou você e você ficou ali um dia, 2 dias, eu já presenciei a Laís ir para casa paciente, ficar lá, ir embora, voltar depois, porque não era a hora, voltar depois de 12 horas, ficar mais umas 5 horas, voltar no outro dia e depois que engrenou. Então, com certeza, foi muito importante a função da Laís. Mas eu já tive também casos, a gente já teve casos que a Laís foi, de repente entrou na fase ativa, chamou a enfermeira chegou porque estava com mais, ficou um tempo maior porque não precisou de intervenção, foi para o hospital, continuei, fui também, mas eu não tenho intervenção, então a enfermeira está trabalhando mais nessa hora. Como tem casos que a gente precisa induzir, que a gente precisa conduzir, na verdade, que é ligar uma ocitocina, a gente precisa fazer uma estratégia ali, né? Que a gente costuma até sentar, desenhar aquele parto, fazer mais intervenções, porque é necessário conduzir e onde eu posso atuar mais. Ou às vezes a gente precisa de uma analgesia.
onde né, para relaxar aquela musculatura, para a paciente estar no limite, ainda estar ali no Não, e meio do assim, trabalho. já a gente faz um aconteceu, né? anestesista. A gente sempre desenha ali o que é a expectativa para um parto, né? A gente tem uma fase latente, onde a doula atua mais, a gente tem a fase ativa, onde vai a enfermeira, daí nós vamos para o hospital e tudo mais, mas já aconteceu de ter paciente que me acionou, chegou lá e ligar para a Márcia e falar, olha, eu não quero nem que venha obstetriz pra cá. Esse ritmo de contração tá ruim, esse bebê tem que ser monitorado, bora pro hospital todo mundo. Sim, tem casos de mais alto risco, Né? então a gente tem que levar mais precoce. Então, tudo isso acontece. Então, não dá para isso, para a gente se desconectar. A gente entende que a realidade brasileira, nem todo mundo tem acesso a Sim. isso, financeiramente falando. Uhum. Por isso que eu falo que a doula é muito importante numa hora dessa, onde ela entra até para pontuar o que dá para fazer, ter orientação, informação Sim. correta, né? Hoje está muito difícil, a gente tem que saber, não Filtrar. só da medicina, não, e não só da medicina, filtrar todas as informações que são erradas muitas vezes. Então, é importante esse conhecimento que vem, e o espaço veio para isso, para Sim. começar ali o trabalho, para poder informar com as rodas de gestante que a gente está voltando também, né? Uhum. A FIS, porque todo mundo está ali trabalhando junto, a fisioterapeuta, né? Uma querida também, que trabalha aqui e que a gente acaba usando muito a fisio, a gente usa muito a consciência corporal que a fisio dá para esse momento, né? Para o momento expulsivo, esse preparo físico que ela dá, Não, é uma e coisa assim, muito eu importante. particularmente, eu falo assim, pra mim como doula, né? Que mais uma vez a gente volta a falar que a doula é da mulher, a doula não é da equipe. Pra mim faz total diferença poder falar para uma paciente quando ela me pergunta, sabe onde tem um pediatra que vai de fato me apoiar com a amamentação? Porque esse bebê nasce, nem sempre a amamentação flui como a gente espera. E às vezes você sai com aquele bebê da maternidade, já perdeu um pouco de peso lá, perde mais um pouco de peso em casa, que a gente está tentando adequar a situação ali, lutando, e o pediatra chega e fala, não, tem que pôr fórmula, tem que pôr isso, tem que fazer aquilo. Você fala, poxa, se eu fosse um pediatra pró-amamentação, isso ficaria mais tranquilo. E você tem um lugar que você fala, olha, vai naquele lugar e procura o pediatra X, que lá ele vai poder te auxiliar e te acompanhar mais de perto. Faz diferença. Não, e é muito importante também a gente frisar que o espaço, ele, ao mesmo tempo que ele é interdisciplinar, que uma disciplina conversa com a outra, multidisciplinar e interdisciplinar, ele também é um espaço aberto, né? Uhum. Então, assim, ele não é exclusivo. Todo mundo Sim. trabalha com vários profissionais. Então, por Sim. exemplo, a pediatra, ela atende bebês de vários médicos, né? Não é só aqueles que nasceram. Nossa, atende Físio atende pacientes, vários pacientes que vêm aqui, várias gestantes que frequentam o espaço, que vai na físio. Muitas vezes os médicos são de São Paulo, mas ela Sim. mora aqui, então para fazer a físio é o espaço. Consultoria de amamentação, nem sempre a paciente teve nenhum parto normal. E isso também não está errado. Se foi uma coisa que ela quis, fez com o médico, que ela queria uma cesárea, fez, também não está errado. E ela pode ter uma dificuldade de amamentação e está aqui para a consultoria de amamentação Sim. ajudar. O que a gente sempre quer é isso, é fazer a informação e cada um procura... É saber que aqui o que ela precisar, ela encontra, que ela né? encontra e com uma segurança, que está sendo uma coisa correta, né? Então, essa que é o objetivo ideal. A gente está aqui na luta, a gente está aqui perseverando, né? Lá, Claro assim, que ó, assim, a gente gente, pegou eu sempre falo para as uma minhas época de pacientes, pandemia. olha, você tem condições de ter uma equipe? Porque às vezes tem paciente que o convênio reembolsa 100%. Já peguei paciente que o convênio reembolsava 100%. Falei, olha, você tem condições de ter uma equipe? Tenha, porque faz diferença. Quando a gente está com uma equipe completa, tanto a Márcia quanto outros médicos, já aconteceu de passar visita e me ligar e falar, olha, o seio da fulana não tá legal, esse bebê não tá mamando bem, você não pode vir aqui fazer um laser hoje no hospital? E daí sai eu para ir para o hospital, a pediatra vai dar alta, liga, fala, olha, a amamentação não tá indo bem, você pode ver esse bebê amanhã, que daí depois de amanhã eu também já tô vendo o bebê, e a paciente não fica sem essa assistência. Então, tudo isso, porque faz muita diferença, porque eu falo assim, as pacientes às vezes se preparam muito para o parto, esquece que a vida começa depois dele, né? O parto não é linha de chegada, ele é linha de partida. E para mim, como mãe também, eu acho que o momento mais assustador da maternidade é a hora que você chega em casa. Porque assim, você tá
durante o pré-natal são 2 adultos ali, você e a pessoa que está te acompanhando, que está esperando, gestando aquele bebê com você, está te acompanhando, está assistindo. Tem ali o obstetra, tem a enfermeira, tem o doula. Esse bebê nasce, você vai ficar com a equipe do hospital. De repente eles te mandam para casa, você abre a porta da sua casa e você está sem assistência. Você fala, e agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Né? Então, assim, eu me lembro claramente do dia que eu abri a porta da minha casa com aquele bebê no colo. Eu falei, e agora? Boto no berço, não boto no berço, eu dou um peito, eu troco, eu dou assim, banho. Né? O bebê tá dormindo, será que eu boto no berço e eu vou dormir também? Será que eu aproveito para tomar? O que eu faço com esse neném aqui? Então, assim, saber que você tem uma equipe ali que tá te amparando, que fala, olha, você tá de alta hoje, amanhã um vai ver, depois de amanhã o outro. Geralmente, quando a gente tem equipe multidisciplinar, a gente até orienta para as pacientes, né? Olha, a pediatra e a obstetra vão passar hoje no seu quarto para te ver, vão te dar alta e tudo mais. Você já agenda comigo para o dia seguinte. Dali 2 dias você já chama a obstetriz, que ela também vai ver 2 dias depois como que tá essa evolução. Sim. E daí você já tá no pediatra de novo para ver como tá. Então tudo isso dá uma segurança para ela, né? Eu vejo assim, faz muita diferença, é gritante a diferença. E uma das coisas que a gente queria era essa oportunidade de oferecer também para quem teve pela metade, né? Porque às vezes a pessoa só cai a ficha depois que ela já teve o parto e tá aí nessa outra situação que você tá falando, né? Sim. Então isso é importante, dessa abertura que tem o espaço, né? Para todo mundo. Eu já tive pacientes, né, de São Paulo, que foram, né, moravam aqui na região de Alphaville, escolheram uma equipe de São Paulo. E daí começa as situações com a amamentação, foi um processo de amamentação difícil. E, poxa, eu preciso de um pediatra que me apoie, eu preciso de uma consultora de amamentação, eu preciso, né, ficar sendo vista mais de perto e ir para São Paulo, para mim, tá inviável. Sim. E daí a gente começar a fazer um trabalho em conjunto aqui na região e até mesmo em contato com os profissionais de São Paulo. Olha, o que todo mundo aqui pode fazer nesse binômio mãe e bebê para a gente ajudar para essa amamentação fluir. E tá tudo bem, entendeu? Não necessariamente precisa ser aquela paciente que decidiu, quero parto normal. Aconteceu uma cesárea, escolheu uma cesárea. Tá tudo bem. Tudo bem. Né? Mais uma vez, é linha de partida o parto. Né? Então, assim, você tem uma aventura aí pela frente ainda e precisa encontrar apoio para tudo isso que você vai passar. E para isso estamos aqui. Acho que foi muito legal esse papo. Acho que a gente tem muita coisa para trazer da se deixar eu fico falando mais umas 3 horas. A gente tem, assim, já falamos bastante, mas a gente já gosta de falar. Mas quando a gente começa a falar desse tema, começa a falar desse ideal que a gente está aqui, né? É uma coisa muito gostosa, uma realização mesmo, né? Eu falo que eu sou uma pessoa muito feliz, sou muito grata a Deus de me dar essa oportunidade sempre, sabe? De estar, eu acho que depois de tanto tempo de formada, eu me senti com garra, com energia, né? Assim, com coisa... Um ideal novo, né? Com objetivo, né? De buscar isso. Os meus amigos falam, quem me vê, fala assim, acho que você está numa fase maravilhosa, nunca vi mais tão feliz. Estou muito feliz mesmo. Estou muito feliz, muito realizada. Encontrar vocês para mim também foi uma linha de partida. Né? Onde eu falei assim, é para esse caminho que eu quero ir. Mudar a rota nunca está errado. Né? Mudar a rota não é errado, desde que você saiba o que você está procurando e buscar aquele teu objetivo. Eu mudei a rota e estou muito feliz, muito mesmo. Te agradeço de coração, minha amiga, minha parceira. Eu digo que é minha sócia, gente, entendeu? Porque aqui, ó, juntas. Obrigada a vocês. Eu sou a sócia pobre. Quem quiser estar com a gente, falar mais, entendeu? Que a gente fale de outros assuntos, manda aí pelo direct do Instagram, pode mandar em meu WhatsApp, no WhatsApp dela também, entendeu? De madrugada também a gente De madrugada também a gente fala. Se a gente não tiver, a gente não responde quando der também. E é isso, gente. Obrigada lá. Um beijo. Obrigada, Márcia. Até a próxima. Olha, é sempre ótimo estar beijo aqui. Beijo de coração, viu? Beijo pra você. Beijo, até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Calcinha terapia.
terapia.